Boa tarde, conselheiros, conselheiras. Vamos continuar a pauta de julgamento da sessão do dia 15 de outubro, iniciada às 9 horas. Nós interrompemos com o processo número 99, agora o item 100, recorrente Gigawatt Sistemas. O relator sou eu. Vou acessar a minuta aí, eu já vou iniciar o relatório, fazer um relatório breve aqui, resumido. É caso de exclusão do Simples também, a partir de 1º de janeiro de 2004. A DRJ manteve a exclusão. O contribuinte recorreu, alegando em síntese a nulidade do acordo recorrido, por cerceamento ao direito de defesa, entendendo que a DRJ não apreciou devidamente suas razões e sua documentação. Que a Receita não poderia emitir o ato declaratório com efeitos retroativos a janeiro de 2004, quando ele mesmo já teria efetivado a exclusão. Que no ano de 2006, após ser notificado pela Receita do lançamento relativo ao ano de 2003, que fez com que o limite anual de opção fosse ultrapassado, realizou os ajustes já para o ano 2004, recalculando e recolhendo os tributos pelo presumido. Que, se não for aceita essa alegação, postula a manutenção da empresa no Simples nos anos subsequentes, pois se realizou a exclusão do ano calendário 2004 e não excedeu o limite desse ano, é seu direito à manutenção a partir de 2005. Que não existe previsão legal que determine a exclusão eterna, né, que seja para sempre, aquele caso que eu mencionei para vocês. Que, sendo cancelado o ato declaratório de exclusão, fica sem efeito a exigência para os anos 2005, 2006 e 2007. Que não merece acolhida a alegação dos julgadores, de que o pedido de reinclusão a partir de 2005 não poderia ser apreciado, e que constou aí no despacho que ela foi intimada para recolher PIS, COFINS e RPJ, CSL e contribuições dos períodos e apresentar ainda as declarações respectivas. E que tal situação se encontra em litígio, então deve ser analisada pelo fisco e pelo órgão julgador. Em suma, são essas alegações, eu retomo a elas no voto. Ele alega preliminar do acórdão recorrido, eu estou rejeitando, eu entendo que a DRJ ela apreciou as razões dele e fundamentou, negando, né, a existência dos fatos por ele alegados. Por exemplo, no tocante a que ele teria feito um pedido de exclusão para 2004, ele mesmo. E não tem elementos nos autos nesse sentido. Então, eu digo aqui, com efeito colegiado, não ignorou a documentação. Primeiro, ao constatar que não havia trazido prova da alegação de que teria procedido espontaneamente a sua exclusão do Simples. Aqui não era nacional, era Simples federal. Também não encontrei essa prova. Na sequência, o colegiado afirma que a contribuinte procedeu à apuração dos seus tributos pelo Simples em 2004. Aqui, de fato, há um equívoco da DRJ, porque ele traz provas de que ele reapurou os seus tributos de 2004 e apresentou novos DCTFs, pelo menos, desses recolhimentos. Então, pagou com atraso e tal, ele se antecipou, de fato, a qualquer ato da Receita e corrigiu. Embora se equivoque, o colegiado recorrido, quanto a esta última documentação mencionada, entendo que não houve cerceamento ao direito de defesa, mesmo porque, de fato, o recorrente não comprovou que realizou alteração cadastral da exclusão do Simples que alega ter efetuado. Isso aí, ele juntou essas duas alegações. Ó, eu retifiquei minhas apurações e fiz a exclusão do Simples. Quanto à retificação, está ok. Mas isso era considerando que não poderia ter o ADE porque ele já tinha se auto-excluído. E esse ele não fez. Assim, formalmente, pelo menos, não trouxe prova. Então, estou rejeitando a alegação, ok? O Flávio está congelado ou é só a posição? Tá. Parecia congelado. Do mérito. Consta dos autos de representação de exclusão que relata que o contribuinte foi autuado em agosto de 2006, em face da omissão de receitas apuradas pela fiscalização em 2003, que, somada à receita declarada, excedeu o limite de enquadramento no Simples, sendo proposta a sua exclusão a partir de 2004. Embora a mencionada representação tenha sido lavrada em 10 de agosto de 2006, o ato declaratório executivo
determinou a exclusão do Simples só ocorreu em 10 de junho de 2011, 5 anos depois. No presente caso, o contribuinte comprova que apresentou regularmente suas declarações, das quais apurou e confessou os débitos relativos ao ano 2004, primeiro pelo Simples e depois pelo lucro presumido, conforme DCTFs apresentados. Em relação aos anos 2005 a 2007, o recorrente apurou e recolheu seu tributo pelo Simples, conforme declarações simplificadas. A recorrente sustentou inicialmente que já havia providenciado espontaneamente sua exclusão do Simples em 2004, inclusive promovendo a modificação da sua forma de apuração, o que por si só invalidaria o ADE expedido, mas tal providência não restou caracterizada conforme assentado na decisão recorrida. Tanto que a própria autoridade administrativa veio a praticar o ato de exclusão de ofício posteriormente, que não seria necessário se ela já tivesse feito espontaneamente. Então, os cadastros estavam lá constando que ele estava optante. Com efeito, de acordo com os elementos dos autos, o contribuinte realizou tão somente uma reapuração da base do lucro, com base no lucro presumido, e a apresentação de DCTFs confessando os novos valores. Assim, o ato de ofício da autoridade seria imprescindível para efeito de caracterizar a exclusão de ofício. Assim, não procede essa primeira alegação. Então, estou rejeitando essa parte. A recorrente propugna ainda que, caso seja ultrapassada a alegação acima, seja mantida a empresa no Simples nos anos subsequentes, pois se realizou a exclusão em 2004 e não excedeu ao limite, que ela retoma, né? Nesse ano, é seu direito à manutenção do Simples a partir de 2005, não possuindo qualquer fundamento legal a exigência de tributo sob a forma de lucro presumido e a imposição de entrega de declarações nos anos 2005 a 2007. A dos que não existe previsão legal que determina a exclusão, seja para sempre, já foi dito. Aí digo eu, com efeito, a Lei 9.317 demarca apenas o início dos efeitos da exclusão do regime, uma vez configurada a hipótese de exclusão de ofício, ou mesmo mediante solicitação. Não existe vedação para a opção em períodos subsequentes, uma vez superada a situação que ensejou a exclusão, exigindo tão somente a realização de alteração cadastral, pleiteando-se a reinclusão no regime até o último dia do ano calendário anterior, nos termos do artigo 8º, parágrafo 2º, transcrito. O problema é que, no caso de exclusões realizadas de ofício pela autoridade administrativa, essa se dá, na maioria dos casos, de forma retroativa e acaba atingindo, além do período inicial da exclusão, outros períodos de apuração, em que o contribuinte se manteve no regime, nos quais não incorreria ou não incorria em qualquer vedação legal. Veja-se que, no presente caso, que por algum descuido ocorrido na unidade preparadora, o ADE de exclusão somente foi expedido após ultrapassado quase 7 anos do período de apuração em que estaria sujeito à exclusão, em que pese a representação tenha sido feita em agosto de 2006. Ocorre que, uma vez excluído de ofício, a partir de determinado ano calendário, nos termos da lei, o contribuinte, superada a causa da exclusão, deveria realizar a alteração cadastral para solicitar sua reinclusão, o que seria, obviamente, inviável neste caso. Isso gera um descompasso entre a apuração realizada pelo contribuinte sob a premissa de que era optante pelo Simples e aquela que passaria a estar obrigado em face da exclusão, que exigiria o refazimento de toda a apuração, com observância das normas aplicáveis às demais pessoas jurídicas, ainda que aquela situação impeditiva não mais subsista, ou subsistisse, né? Está tudo no condicional, então não subsistisse, nos períodos subsequentes. O fato em seja a apresentação de novas declarações de rendimentos, DCTF, etc., e a quitação em atraso de tributos apurados do novo regime, com incidência de multas e juros de mora, além de penalidades por cumprimento em atraso de obrigações acessórias. A pretensão da contribuinte é que seja validada sua apuração pelo Simples nos anos posteriores a 2004, posto que a situação impeditiva, extrapolar o limite da receita bruta anual, somente se caracterizou em relação a 2003, efetuando a opção apenas, afetando a opção apenas quanto a 2004. Penso que a solução pedida pela recorrente até o silêncio da lei atende aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, normalmente se considerarmos o tempo decorrido entre o evento motivador da exclusão e a data de emissão do ato declaratório, verificado no presente caso. Aliás, essa é a fórmula adotada pela Lei Complementar 123 de 2005, que instituiu o Simples Nacional e substituiu o Simples Federal, conforme se extrai dos dispositivos. No artigo 29 do Simples Nacional é previsto que ele vai ser excluído, verificada a falta de comunicação, porque quando extrapola o limite, ele devia ser espontânea a comunicação. Como ele não comunicou, tem a de ofício. O parágrafo 5º dispõe que, na hipótese do inciso 2º do caput, uma vez que o motivo da exclusão deixe de existir, havendo a exclusão retroativa de ofício, no caso do inciso 1 do caput do 29, o efeito desta dar-se-á a partir do mês seguinte ao da ocorrência da situação impeditiva, limitado, porém, e essa é a parte importante, ao último dia do ano em que
referida situação deixou de existir. Aí, eu estou propondo aqui ao colegiado que, desta feita, a míngua de disposição específica na Lei 9.317 seja dado o mesmo tratamento da Lei Complementar 123, embora esta regule relações jurídicas e períodos posteriores. Mas se amolda perfeitamente ao caso, sendo passível de aplicação por analogia associado aos princípios já mencionados, razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica, nos termos do artigo 108 do CTN. Neste diapasão, deve ser reconhecida a limitação da exclusão do recorrente do Simples ao ano 2004. Assim, voto no sentido de rejeitar a preliminar nulidade e no mérito por dar provimento ao recurso para limitar os efeitos da exclusão do Simples ao ano 2004. Eu sei que é bem inovador, mas aqui tem uma peculiaridade que me levou a pensar nesse caso. Você veja, ele sofreu uma autuação em 2006, teve uma representação para ser excluído. Essa representação foi feita, o ADE saiu em 2011. Então, assim, até pensei em adotar, no caso, a decadência do ADE. Né? Assim, mas depois, até na discussão da sessão passada, nós discutimos essa coisa que não caberia reconhecer a decadência para proferir o ADE, sim dos fatos pretéritos. Né? Por quê? Na verdade, a administração já não poderia mais rever esses períodos. Né? Então, se em 2004, em 2011, ela não tinha excluído 2004, me parece ilógico que ele seja afetado para 2005, 2006, 2007, sendo que esses períodos já estavam até alcançados pela própria decadência. Gustavo? Presidente, eu estou até olhando a questão da decadência pela nova, porque, claro que a decadência do tributário não se aplica. Aí nós estamos falando do ato de lançamento em si, o prazo de que dispõe a Fazenda para fazer o ato de lançamento. Mas se tem uma decadência administrativa, ela é regrada, salvo o melhor juízo, pela 9.784. E aqui há, inadvertidamente, uma violação gritante ao princípio da segurança jurídica, né, dado o fato aí do ADE ter sido emitido 6 anos depois dos fatos. Mas, enfim, o que eu estava pensando aqui, presidente, é o seguinte: essa manutenção dele fora ela é tão esdrúxula quanto é exigida da empresa que é excluída do Simples, o cumprimento das obrigações acessórias e o pagamento dos tributos, enquanto está correndo aí a discussão sobre a exclusão dela ou não. Só que esse é um vício da legislação, né? Então, assim, fazendo um brainstorm, eu não cheguei a uma conclusão. Talvez, para tornar mais fácil a decisão, porque essa analogia me parece complicada de se fazer com as disposições da Lei Complementar 123, não obstante ela ser muito mais correta. Mas você tem aqui, e a gente vem aplicando largamente, aquele ato, o ADI, 16 de 2002. E o ADI 16 de 2002 se aplica ao Simples Federal. Aquele de inclusão retroativa? Sim. Em que você demonstra, por A mais B, que havia uma intenção irrefutável de manutenção da empresa no Simples, e por isso, de ofício, eu posso fazer a alteração cadastral da empresa ou reincluí-la na opção. A analogia aqui, eu acho muito complicado fazer. Você acha? Eu fiquei na dúvida se a analogia, porque a lei não era vigente ao tempo do fato, né? Vamos dizer, da apuração. Eu fiquei nessa dúvida, mas não sei. Aqui, na verdade, não seria nem caso de analogia. A gente não pode aplicar a 123. Não, mas eu não estou aplicando retroativo, mas como analogia, porque essa lacuna existe na 9.317. Seria um reforço de argumento. O problema é que a opção se fazia pelo contribuinte. É aquela discussão, ele não fez a opção. Nós já tratamos. E quando isso apareceu no colegiado, a solução apontada foi a ADI. Mas aí era pedido de reinclusão, né? Não é a mesma coisa? Porque, veja bem, ele foi excluído e ele não fez a opção. Ele teria que refazer. Se ele tivesse sido excluído no ano de 2004, ele faria a opção dele em 2005. E vida que segue. Aqui ele foi excluído em 2011, minto.
O ADE foi publicado em 2011 para excluir em 2004. Esse período todo ele continuou, né, do Simples. Mas, inadvertidamente, ele continuou por uma inércia comum, normal, que seria admissível. Mas o ADE, e até para afastar discussões pertinentes ao problema da retroatividade, o ADE não constitui nada, ele declara uma situação. Ele é declaratório, ele não é constitutivo. Isso foi reconhecido em sede de recurso repetitivo pelo STJ. Então, o que acontece? Aquela situação aconteceu, aquela situação é que constitui a relação jurídico-tributária a fim de excluí-lo do Simples. Então, ele está excluído. A hipótese é de reinclusão. Okay, vamos e se a hipótese de reinclusão seria pela ADI. Vamos ouvir um pouco mais aí. O Paulo pediu, depois o Ricardo, depois a Andréa. Eu entendo aí o seu desconforto, presidente, mas, ao fim e ao cabo, a gente entra na mesma situação de um processo anterior que a gente julgou hoje pela manhã, de que, assim, é o contribuinte quem se colocou nessa posição, né? No caso aqui, de fato, houve esse período aí de 2006 até 2011, onde ele próprio poderia ter se antecipado, se a intenção dele era se regularizar e se manter simples, ele próprio poderia ter, ciente, inclusive, da autuação em 2003, que era motivo para a exclusão dele em 2004, isso daí ele estava ciente lá desde 2006, ele poderia ter comunicado a exclusão dele em 2004 e feito a sua opção a partir de 2005. E ele, assim, não tomou providência nenhuma, ele aguardou quando, lá em 2011, ele é excluído, aí ele vem alegar isso. Então, assim, eu acho que não é um efeito aí da legislação, do contribuinte que se coloca na posição de sabedor de que deveria ter se excluído, não se exclui, ele arca com essas consequências. Está fechado seu áudio. É só a questão que ele foi autuado em 2006, então já estava fora dos prazos. Assim, do ponto de vista formal, cadastral, era praticamente impossível ele fazer uma regularização e se excluir e incluir tempestivamente nesse momento, entendeu? Mas aí ele poderia ter invocado o ADE, o ADE não, o ADI, né? Lá e tentar alguma coisa desse tipo. Mas ele não demonstrou providência nenhuma nesse sentido. Ele ficou quieto. Vamos ver se esse negócio passa. Como não passou, aí ele vem invocar isso agora. Ricardo? Tem uma informação que você acabou de falar também nela. O contribuinte foi autuado em 2006. Certo? Foi autuado por um regime de tributação, certamente, que não é do Simples. Ou não, foi pelo Simples, porque era só excesso de receita no ano. Aí ele extrapolou. 2003 foi o motivo dessa exclusão. E aí, tanto é que em 2004 ele foi excluído. Certo? Aí você está dizendo que em 2006 houve uma autuação pelo Simples. Não, deixa eu recuperar os fatos. Em 2006 ele sofre uma autuação, que é a pura omissão de receita, que somado ao que ele declarou em 2003, leva a extrapolar o limite anual de 2003. Foi feito o lançamento pelo Simples normal. Aí, com a representação, propôs que ele fosse excluído a partir de janeiro de 2004. Certo. Isso em 2006. Isso tudo em 2006. Né? Esse foi o ano que ele sofreu autuação relativa ao ano calendário de 2003. Isso, e foi proposta a representação para excluir eles do Simples de 2004. E aí que está. Minha dúvida é a seguinte: quem garante para a gente que ele não teve a autuação com base nos anos calendário 2005, 2006, até 2007? Para a gente agora estar recolocando ele no Simples. Essa é a minha primeira colocação. A gente não tem essa certeza. Segundo, qual o efeito agora da gente dar isso para ele, se ele não foi autuado? Se ele não foi autuado, para que isso? Não vai fazer diferença. Entendeu? Eu acho assim, a gente vai criar talvez um problema no sistema passado. Ou se não tiver tido autuação nenhuma, não tem efeito prático nenhum. Ele vai ser recolocado no Simples agora,
ainda mais que agora já é Simples Nacional, não sei por que essa necessidade. Do ponto de vista da autuação, eu acho que não houve, porque ele é intimado, e ele até reclama disso, a apresentar retificadoras e pagar os tributos desse período, com o ADE. E o ADE foi em 2011. Então, eu concordo contigo, talvez o efeito prático seja zero. É mais assim do ponto de vista conceitual mesmo. Porque se ele foi intimado e recolheu tributos com o novo regime, talvez agora a gente está dando um direito para ele de repetir, que também já vai ter decaído, mas aí eu não sei se ele tem alguma discussão. Não, ele não recolhe, Ricardo. Ele questiona a necessidade de ele recolher essa diferença. Isso aí ele não recolheu. Tá, vamos lá, Andréa. O que me chama mais atenção nesses autos é o fato do ADE ter sido expedido somente em 2011. Aí, assim, se fosse logo a seguir, 2006, acho que essa discussão aqui não estaria nem acontecendo. Quando o Ricardo colocou a questão também, e se ele foi autuado também nos anos seguintes? Aí eu falei assim, opa, mas aí já foi esclarecido, parece que não foi, que a autuação foi realmente só em relação ao ano 2006. Mas tem 2003. A questão da 2003, né? Foi em 2006 a autuação, mas relativa a 2003. 2003 a partir de 2004, né? Então, esse fato dessa mora aí da administração tributária, eu acho, assim, que a solução dada pelo Matosinho de realmente utilizar a analogia do artigo 108 do CTN, que já é previsto na norma que substituiu o Simples Federal, essa questão se a situação se normalizou, que ele pode permanecer, e talvez invocar, como disse o Gustavo, o ADI 16, entendendo que esse pedido de reopção pelo Simples foi feito na própria peça de defesa. Não sei. Naquele voto que eu trouxe, eu até analisei esse aspecto e falei, mesmo quando não existe um pedido formal demonstrada a vontade, aqueles requisitos, né, previstos na ADI, seria possível. Até em cima, é um caso diferente, por óbvio, mas até em cima de uma emenda de um voto do Matosinho. Então, no caso, seria demonstrada a intenção inequívoca, aí são dois requisitos. Ele continua recolhendo pelo Simples, e aqui nesse caso, nas próprias peças de defesa, ele manifestou, eu quero continuar no Simples. Aquele ano que eu fui autuado, tudo bem, mas e nos anos seguintes? Eu quero continuar. Agora, é isso. Eu acho razoável, talvez até a aplicação das duas coisas, por conta desse fato peculiar do ADE ter sido expedido somente em 2011. É isso. Acho que o Gustavo voltou a pedir, aí o Cleôncio e depois Flávio, né? Eu já tinha falado, eu falava para você, vamos rápido lá. A dor de cabeça, em relação ao fato dele ter sido autuado ou não em períodos posteriores, bom, isso é o problema da administração pública, e ela vai ter que se virar e emitir outro ADS, por caso. A questão aqui é o prazo. O que incomoda é o prazo. E como eu disse, existe a figura da decadência administrativa, ela está regrada por lei. Não é a nossa tributária, é a 9.784, lá no artigo 54, e diz cabalmente que a administração pública tem 5 anos para rever os atos dela. Se considerarmos aqui que a opção é renovada ano a ano, você tem um ato praticado ano a ano pela administração pública e que é revisto pela ADE quando se tipifica a hipótese de exclusão. Eu acho, então, nesse particular, já que o problema aqui está objetivamente na demora da fazenda em praticar a ADE, seria muito, para mim, pelo menos do ponto de vista técnico, seria mais correto sustentar que o ADE perdeu a oportunidade de fazer, a administração perdeu a oportunidade de fazer o ADE no momento oportuno. Ela teria, à luz da 9784, 5 anos da data do evento para proferir o ADE, e ela não preferiu. Aí seria uma questão de se acolher uma preliminar de decadência. Ok. Clécio e depois Flávio.
Presidente, eu fiquei só com uma dúvida em relação... Ele foi autuado em 2006, não é? Em relação ao ano calendário de 2003, onde teria acontecido a infração. E como é que ficou essa autuação? Ele se defendeu dessa autuação e Não qual foi o sei, resultado essa dela? parte ele não discute, mas, assim, é inequívoco que, com a autuação, somadas as receitas declaradas e a omitida apurada, ele extrapola o limite. Tanto que ele reconhece que em 2004 ele vai lá e recolhe, Ele faz a reconhece. reapuração de 2004. Então, nem se sabe se ele se defendeu dessa Não, mas autuação. acho que é irrelevante aqui, nesse caso, Cláudio, assim, do ponto de vista, ele não discute isso, né? Então, Não discute. não, é incontroverso que houve uma extrapolação do limite. Flávio. Presidente, eu fico muito sensibilizado com o que você colocou. Eu acho que, principalmente nesses contribuintes do Simples, que tem uma pouca orientação, enfim, são, na maioria das vezes, contribuintes muito pequenos. Mas eu reforço o que o Ricardo falou aqui antes. Eu acho muito complicado a gente deferir uma reentrada dele no Simples, sendo que a gente não conhece nem a realidade dele nesses outros calendários. Não, ele foi autuado em 2006, com base no calendário de 2003, mas a Fazenda, a gente sabe, pode constituir pré-tributário em 5 anos. Ele pode ter sido autuado em 2009 e outros anos calendários. E mais, ele pode, nestes anos calendários que a gente reincluiria ele, ter extrapolado a receita. Ele pode estar exercendo uma atividade que é vedada. Como é que a gente vai reincluir um contribuinte num programa que a gente nem sabe se ele cumpre os requisitos formais? Ele está falando que quer reincluir, mas se ele extrapolou a receita também naquele ano, se ele foi autuado de outros anos calendários, tendo prazo de 5 anos, a gente vai dar uma decisão muito no escuro, assim, sabe? Eu fico muito desconfortável de dar esse direito para ele, e olha que eu sou bem aberto nessas questões, mas a gente não tem um elemento para dar, eu não consigo avaliar se ele cumpre os requisitos para estar assunto. Ele pode ter explodido, extrapolado a receita naqueles anos calendários que a gente está dando, e, enfim, ele vai ter um direito que ele não tem. Eu não estou confortável em Bem, sobre esses aspectos, o que eu tenho a dizer é o seguinte: formalmente, ele estava no Simples. Tanto que foi editado no ADE. Ele diz até que tinha se excluído. Tanto não se excluiu que foi admitido no ADE em 2011. Ou seja, então ele estava no Simples, ele apresentou declarações. Isso, então, se o fisco não tomou nenhuma outra providência nesse período, se tivesse tomado, não ia fazer o ADE em 2011. Então, ele permaneceu até 2011. Então, ele não identificou excesso de receita ou outro impedimento nesse período. Não identificou. Isso é incontroverso. Senão ele teria praticado esse ato. Mas nós estamos especulando, presidente. Ele não, pode ter sido autuado. É absolutamente certo, porque se não, ele teria que ter praticado o ato. Nós estamos especulando a possibilidade dele ter. Na verdade, é incontroverso que não há nenhum ato que identifique isso. Correto? Esse ato pode ter sido feito em 2011, até porque detectaram a necessidade de lançar 2007, 2006, 2006, 2005. Não sabe o histórico dele, presidente. Eu não acho que é incontroverso que ele cumpria os requisitos que ele estava. Ele estava que é incontroverso é que ele estava enquadrado no Simples. Mas ele pode, naqueles anos calendários aí posteriores, ter cometido infrações que o retiravam. Mas aí seria objeto de uma exclusão por outro fundamento, e não pela representação que foi feita em 2006. A ADE é baseada na representação de 2006. Ok, mas nós estamos falando de 2006. E em 2007, 2008, 2009, 2010? 2010 ele pode ter sido autuado agora em 2015. É que o Simples foi só até 2007. Ele só foi até 2007. Aqui é só o Simples. Tá, é só o federal, né? Não, tudo bem, mas eu mesmo continuo... Não, eu queria fazer só uma ponderação. Como colocado pelo Ricardo, essa decisão aqui, na prática, ela é inócua, porque a gente está em 2020, né, a permanência dele no Simples Federal seria só até 2007. O que aconteceu nesses anos subsequentes aí, 2005, 2006 e 2007, aconteceu, está sacramentado. A Receita não tem mais como... ele não vai ter mais como alterar isso, não vai ter como pedir restituição, a Receita não teria como fazer nenhuma outra coisa. Então, assim, eu acho que é uma decisão inócua nos seus efeitos, mas que cria um precedente perigoso, no escuro, como foi apontado.
Então, assim, eu levanto só essa ponderação, né, de se seria realmente prudente se criar esse precedente tão perigoso totalmente no escuro, né? O precedente, por exemplo, a lei do Simples Nacional hoje é exatamente nesse sentido. Mas não lá no Simples Federal. Por isso a analogia com a lei do Simples Nacional, exatamente nessa linha. A lei do Simples Nacional, mas a fiscalização, né, a administração, ela vai verificar se ele cumpre os requisitos para deferir aquela opção dele. Não, se ela exclui por excesso de receita, só identificou um ano, só vai valer para o período subsequente. Se no outro ano ela teria que investigar se ele... Ok, nos próximos períodos subsequentes, ela vai verificar se ele cumpre os requisitos. Não é tão automático. Ele pode reincluir, mas se ele tiver estourado a receita no ano anterior, ele não vai poder ser incluído. O que a gente daria aqui, eu já até adiantando meu voto, toda vez eu vou divergir nesse caso, e não gosto de divergir contra o contribuinte, mas é uma verdade, a gente está dando uma coisa que a gente não sabe se ele cumpriu os requisitos para estar dentro do programa. Essa que é, para mim, a grande... Pelos elementos dos autos, eu tenho absoluta certeza que ele estava dentro dos requisitos. Ou você está conjecturando que ele possa ter cometido infrações, aí eu não posso entrar nessa seara. Você está conjecturando que ele possa ter cometido outras infrações que não constam dos autos. Pelo elemento dos autos, ele cumpria os requisitos. A própria DRJ traz a coisa que ele apresentou as declarações e recolheu os tributos pelo Simples, na forma do ADE, do ADI, citado pelo Gustavo. Mas, enfim, eu até me disponho a acrescentar esses dois aspectos. Penso que a analogia, salvo se vocês são mais doutores aí, versados na lei processual, especialmente do tempo, a analogia teria algum impedimento de aplicar para analogia uma lei que, ao tempo do ato, não se... Eu acho que não, porque é um método de interpretação, e tanto é verdade que a vontade do legislador acaba sendo, por assim dizer, complementada com a nova lei. Na época ele não tinha esta previsão, passou a ter a partir do regime do novo Simples. É um método de interpretação, aí é uma questão de teoria, não existe uma vedação em alguma norma que impeça a aplicação da analogia de uma forma retroativa. Eu acho que esse problema teórico eu não vejo, né? Pelo menos. Agora, tem outras questões aí que precisam ser... Né? Fabiano. Só complementando o que o Cleucio falou, eu acho que isso aí seria algo como uma retroatividade benigna, e que depois acabou sendo validada pela lei posterior no mesmo sentido. Então, acho que isso faz sentido. Sim. Eu só não estava querendo aplicar como retroatividade, entendeu? Era mais como uma analogia. Exato, mas eu acho que tem um paralelo aí no sentido de que, bom, teve uma lei posterior que acabou dispondo exatamente nesse sentido e para beneficiar, então... Que não há dúvida que a lei... Teve uma falha da própria administração, inclusive. A Lei 9.317 era omissa sobre isso. Ela fala de início da exclusão, mas não fala do fim. Ou do limite. Que a omissão fala. A omissão foi suprida com a nova lei. Gustavo. Não, presidente, eu acho que eu tenho mais dificuldade de entender a analogia. A analogia a gente faz... Para que uma situação, eu não posso fazer uma analogia entre duas normas, ainda mais uma norma que não estava em vigor, eu discordo com a devida venda dos colegas. A analogia a gente faz para que a norma abranja fatos por ela não, em princípio, não abarcados, essa é a minha posição. Eu acho que as duas posições, para mim, que poderiam justificar o voto, na verdade, presidente, estou tendendo muito mais por aplicar a decadência da 9784 no caso, do que... Porque aí eu pura e simplesmente, primeiro, estou falando, houve de fato uma morosidade injustificada da parte do fisco, dizer-se que o fisco possa praticar mesmo um ato de cunho declaratório a qualquer tempo sobre fatos ocorridos há 200 anos atrás é a antítese da segurança jurídica. Eu tenho uma norma, tudo bem, a 9784, ela trata dos atos que têm efeitos patrimoniais favoráveis ao administrador. Ok, esse ato tem efeito patrimonial
favorável ao administrado, ainda que a 9784 tenha sido editada, e muito mais tendo em vista a relação, a vida entre o administrado, o servidor público e a administração, ou então o administrado que mantém relações com a administração pública, eu acho que ela sim seria aplicável à hipótese, mas ainda que por analogia, mas não acho que nem é analogia, na verdade ela seria aplicável. E eu não tenho que entrar nessa seara, se isso vai ter efeito, não vai, se essa decisão pode ser perigosa. Não, meu amigo, o ato decaiu. Ele não podia praticar o ato. Se ele vai ser incluído, se não vai ser incluído, que é irrelevante. O ato é inválido porque operou-se o ocaso temporal. Então, assim, ainda tenho muita dificuldade de considerar aí a possibilidade da aplicação da analogia com uma norma que é posterior. A questão da norma posterior aplicar por analogia, que se for assim, a gente vai justificar um entendimento que tem sido aplicado nos processos de AGE em relação a 12973. Ah, não, mas saiu agora, então não. Vedou agora, então a gente pode trazer aqui para trás, que já está vedado. É a mesma situação. Então, assim, eu nesse caso, a minha decisão seria a do leão da montanha, saída estratégica pela direita. Eu votaria pelas conclusões para reconhecer a decadência. Eu confesso que, num primeiro momento, elaborei até o teu voto pronto, falando, mas do ponto de vista tributário, assim, até pela impossibilidade de se revista a base de cálculo desses períodos que não estavam... Na verdade, houve uma consumação da apuração. O contribuinte foi lá, entregou uma declaração, pagou o tributo, passou 5 anos. Do ponto de vista... A Fazenda não podia exigir mais nada desse contribuinte desse período, em 2011. Desses períodos. Mas aí, até na discussão lá, mas o ADE, na verdade, ele não é o lançamento em si. Você pode declarar uma situação de exclusão, só que a produção de efeitos vai depender, aí sim, no caso concreto, da aplicação das regras de decadência do tributo, da exigência do tributo. Então, no primeiro momento. Só deixando claro que a decadência não é a tributária que eu estou invocando. Eu sei. Não, eu entendi. Mas eu não tinha aventado para essa hipótese. No momento que foi... Eu posso conduzir aqui a minha refazer e parar nesse ponto. Assim, eu só acho um absurdo deixar barato para a administração produzir qualquer efeito desse ato passado 7 anos da ocorrência. Então, eu vou reformular na linha que o Gustavo propõe. Não trato dessas outras questões de analogia. Então, meu voto fica na linha aí sugerido pelo Gustavo. Posso escolher os votos? Não, mas eu não entendi, desculpa, presidente. Qual vai ser pela decadência, seria isso? Eu também decadência com base na decadência da emissão do ADE, com base na Lei 9784. Que ele emite o ADE em 2011. Artigo 54. E retroage para 2005, né? Seria isso, né? Mas a decadência... 2004. Na verdade, essa exclusão só ocorre em relação a 2004, então ele retroage a 2004. Não, aí tudo bem, na decadência, ok. Mas a decadência da 9784 é para a administração anular um ato administrativo. E qual seria o ato, nesse caso, que ela está anulando? É o que eu coloquei. O deferimento da permanência no simples. A opção era renovada ano a ano. Ele é tácito. Sim, mas a opção é do contribuinte, não tem um ato da administração. Sim, ele é tácito. É tácito. Se ela silência, ela concorda. Porque se ela vai anular um ato tácito, é isso? Ela perdeu o direito de anular um ato tácito, é isso? Aqui é um caso de analogia que o Gustavo, inclusive, se insurgiu contra. Eu falei, não, mas aqui é muito mais... Também vai ter uma analogia aqui, porque não está anulando. Está anulando a inércia. Também é uma questão de analogia aqui. Mas aqui está anulando a omissão da administração de não ter agido de forma expressa pelo deferimento do O Simples Federal exigia a renovação da opção. Ela exigia. Quando a administração se silencia, ela está deferindo a opção. Ela não está... Ela pode indeferir ou deferir a opção.
Senão não era necessário renovar. Essa é a diferença. Então, você dizer que não há um ato, significa dizer que o contribuinte não precisava renovar. Tem nada a ver. Claro que tem a ver. Por que não tem a ver? Então, para que eu tenho que renovar? Então, minha manutenção seria automática. A própria administração está anulando o ato de quê? Da opção do Simples por ele? O contribuinte faz um exercício de... A validação da opção do contribuinte. Não existe isso não, Gustavo. Ele não precisava renovar, não. Precisava, não. 703 claro fala, nós discutimos isso. Claro que não. Ele não precisaria renovar anualmente, mas a administração tinha, ano a ano, o poder, dever de excluir não, o Simples. Mas aí muda de figura, presidente, porque nós discutimos esse outro processo que ele precisava, inclusive porque ele não fez a opção, nós autorizamos a volta dele. Uma vez excluído. A questão da migração do federal para o nacional, acho que foi isso, Gustavo. Uma vez excluído do Simples... Porque aí se não tem ato, aí fica dureza. Não tem um ato. O ato que seria era o ato de indeferir ou cancelar essa... Eu acho que a hipótese da decadência é mais difícil da gente configurar do que o da analogia. Porque da analogia é uma questão de interpretação do conceito de analogia. E, aliás, a analogia serve para interpretar lacunas jurídicas. Já a decadência tem uma norma expressa dizendo qual é a hipótese de cabimento. Mas eu não posso integrar a norma com uma norma que não estava vigente, gente. Não, mas a questão não é essa, Gustavo. A questão aqui é que a analogia é um instrumento de interpretação. E aí não importa o tempo da vigência dessa norma. Porque, tudo bem, se fosse na época em que estivesse sendo apreciado esse ato, a norma estivesse vigente, claro, você aplicaria dessa maneira a analogia, mas não é o caso. Eu sei que não é a melhor solução, mas é uma solução possível. Eu concordo com o Cleuso nesse sentido, até porque o que o Matosinho tratou aqui é uma lacuna, e a analogia é um recurso para lacunas. Ao contrário desse caso, eles querem fazer uma analogia com a decadência sem que tenha um ato. Tu quer fazer a decadência da inércia. Isso me parece mais difícil justificar. Eu, assim, pode tecnicamente não ser a solução mais perfeita, mas eu achei uma solução muito equilibrada que o Matosinho encontrou para esse caso, em que existe uma lacuna. E ele criou uma solução com base em princípios e interpretação que tenha uma possibilidade facultada pela lei, inclusive para que seja feito. Então, eu achei uma solução bem razoável. Então, vou voltar a ela. Vou voltar à minha solução. O ADI, eu posso aditar, então, com a posição que a Andréa trouxe, né, de complementar com o ADI, que, no mínimo, ele manifestou, né, a condição de permanência desse regime, ainda que não pleiteada diretamente, e não há, pelos elementos dos autos, ele perfazia as condições para manutenção. Então, vai ser nessa linha. Eu vou aditar só com a questão do ADI aqui em relação ao que está posto. Paulo. Eu divido, eu mantenho a decisão da DRJ. Gustavo. Eu acompanho pelas conclusões, eu continuo com a aplicação de analogia. Ok. Só deixando claro que vai justificar minha posição é a ADI. Ok. Ricardo? O da Vene, eu acompanho a divergência do Paulo. Flávio? Presidente, também, pelo que eu já expus, eu vou acompanhar a divergência. Ok. Andréa? Eu acompanho o relator. Cláudio? Com o relator. Fabiana? Com o relator. Ok. Então, vai ficar por maioria de votos. Quer dizer, a preliminar é por unanimidade, né? A rejeição. E o provimento é parcial, né, Matosinho? Eu acho que você colocou da provimento. Você rejeitou alguma coisa lá no mérito? Eu rejeitei a questão tem que ser de parcial, que... presidente, senão ele teria que ficar no Simples. Mas é para ele ficar no Simples. Não, a partir de 2004, a partir de 2005, não 2004.
Se fosse provimento, ele fica, Não, é que Ele não seria excluído. Não, mas veja bem, eu estou considerando. Tudo bem, 2000, é parcial. Entendi. É porque eu não estou invalidando o ato, né? Estão vencidos os conselheiros Paulo, Ricardo e Flávio. Alguém ia falar alguma coisa? Só três curiosidades, cara. Depois vocês não leem o artigo 8º da 9317. A opção era renovada ano a ano. Isso aí eu tenho certeza que não, Gustavo. Que era uma alteração que ele fazia pela FCPJ, aquele código lá 307. Ele optava e enquanto ele não se excluísse ou fosse excluído, ele continuava. Só que o parágrafo 2º que fala o seguinte: a opção executada na conformidade do artigo submeterá a pessoa jurídica ao sistema do Simples a partir do primeiro do ano subsequente, sendo definitivo para todo o período. Aí ele coloca lá em cima. As opções jurídicas... não, tá, esquece. Falei bobagem. Esquece. Ok, então, seguimos aqui. Como é que ficou o resultado, presidente? Eu não acompanhei. Ficou por unanimidade rejeitar a preliminar nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso. Nos termos do voto do relator, vencidos Paulo, Ricardo e Flávio. O Gustavo votou pela conclusão. Ok. Paulo, próximo, item 101, Henrique Bito. Também é uma exclusão do Simples Nacional por débito. O contribuinte na impugnação disse que teria uns créditos de natureza previdenciária, que teria apresentado diversos pedidos de restituição que estariam pendentes, que aí, diante da demora da administração, ele impetrou um mandado de segurança, onde teve uma decisão liminar para emissão de uma decisão quanto a esses pedidos de restituição, foram proferidas os processos que ele aponta. Em manifestação nos autos do mandado de segurança, a autoridade administrativa teria apontado a existência de débitos da recorrente relativos ao Simples Nacional, que ele teria parcelado e que poderiam ser compensados de ofício, com esses créditos deferidos por meio da compensação de ofício. Ele teria concordado com essa compensação de ofício. Após a consolidação do parcelamento, em decorrência do valor conferido às parcelas, ele deixou de pagar o citado parcelamento, levando ao seu rompimento. Caso a compensação de ofício tivesse sido realizada, o saldo devedor do parcelamento seria de um montante suportável e estaria quitado, não teria havido o seu rompimento. A exclusão do Simples Nacional seria consequência da demora do fisco em processar a compensação de ofício por ela autorizada, e que deve ser realizada a citada compensação, promovida a sua reinclusão no programa de parcelamento especial do qual foi excluída e evitada a sua exclusão do Simples Nacional. Deu para entender? Tranquilo? Posso prosseguir? Na decisão de primeira instância, apontou-se a vedação a que recolham as empresas que tenham débito e que, verificado no caso que remanesciam os débitos após o citado prazo, seria procedente a exclusão da recorrente. Aí ela vem no recurso voluntário, reitera as alegações apresentadas, queixa-se da decisão recorrida não ter abordado as questões fáticas por ela apresentadas, se limitando a apontar a existência de débitos, afirma que a não realização da compensação de ofício por culpa exclusiva da administração tributária faz com que não se saiba se estaria em débito com o Simples Nacional da data de sua exclusão.
Por fim, apresenta pedido sucessivo no sentido de que os efeitos do ADS sejam suspensos até que a Receita Federal do Brasil promova a compensação de ofício, de modo que, no caso de inexistência de débitos, seja mantida no simples. Caso remanescente de débitos, seja-lhe garantido o direito de se manter no parcelamento. É o relatório. Eu estou admitindo o recurso, que ele preenche todos os requisitos de admissibilidade. Em relação ao mérito aí, de fato, o contribuinte, existiu essa situação que o contribuinte relata, tá? Existiu esse processo judicial, há essa concordância do contribuinte na compensação de ofício desde outubro de 2014, e parte dos débitos que motivaram a exclusão se referem a esses débitos que estariam incluídos nesse parcelamento e que poderiam ter sido compensados de ofício conforme a autorização do próprio contribuinte, né? Então, eu falo aí, os argumentos apresentados pela recorrente são lógicos e os elementos de prova constantes dos autos conduzem à constatação de que são parcialmente procedentes. Documento Folha 18 a 21, protocolizado perante a Receita Federal em 13 de outubro, a recorrente requereu que fosse realizada a referida compensação, que os débitos eventualmente remanescentes fossem mantidos no parcelamento à época em andamento. Deste modo, como reconhecido pela administração tributária em ofício encaminhado ao Poder Judiciário, parte considerável dos débitos então parcelados seriam quitados por meio da referida compensação, 178.201. Assim, é verossímil a afirmativa da recorrente de que, com a redução do débito, o valor da parcela seria consideravelmente reduzido, o que poderia ter evitado a rescisão do parcelamento. Caso todos os débitos que motivaram a exclusão do Simples Nacional se referissem a valores incluídos no aludido parcelamento, poder-se aventar a possibilidade de levar em consideração os argumentos apresentados de modo a cancelar o ato declaratório emitido pela autoridade administrativa. Não obstante, o anexo único do ato declaratório aponta também a existência de débitos relativos aos períodos de apuração de novembro de 2012 a janeiro de 2013, abril a junho de 2013 e junho de 2015. Todos os referidos débitos se referem a períodos de apuração posteriores à data do pedido de parcelamento, 31 de maio de 2012. Desse modo, ainda que se acatasse a tese da recorrente, é incontroverso que esta, após o prazo de que trata o artigo 31, parágrafo 2º da lei complementar, permanecia com débitos exigíveis, de modo que procedente a exclusão e a decisão recorrida à luz da legislação acima transcrita. Suposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Tá? Então, mesmo com essa compensação aí, aquele alude, que a princípio ele teria razão, realmente, ele teria outros débitos apontados lá no ADE que não teriam nenhuma vinculação. Ok. Então, manutenção de débito sem exigibilidade. Relator, voto negar provimento. Algum questionamento? Todos de acordo? Trave! O cara estava vindo bem, ele vai ler o voto do Paulinho e já vai estar pulando de alegria, de repente. Então, por unanimidade de votos, posso registrar? Negar provimento. Próximo item, Luiz Henrique de Souza, relator Gustavo. Gente, se vocês, eu fiz uma alteração de última hora aí, inclusive na conclusão desse voto, e salvei lá na T, mas assim, acompanha meu voto aí, que eu acho que precisa baixar de novo lá, era só para corrigir algumas imprecisões. Vamos lá, também, pode ir, presidente? Exclusão no simples, dessa vez por exercício de atividade vedada. A justificação, o motivo legal seria o artigo 9º, inciso 12 da norma 317. Mais que isso, aí eu já estou no terceiro parágrafo dele. Já estaria embasado em parecer da SORAT. Vale destacar neste ponto que este parecer afirma, em primeiro momento, que a atividade de instalação de equipamentos de telecomunicações seria vedada pelo predito artigo 9º, inciso 12 da Lei 9.317. Mais adiante, entretanto, sustenta estar tipificada a vedação a partir da análise de notas fiscais trazidas aos autos, a cessão de mão de obra. Apenas a guia de curiosidade, aqui eu só falo que houve uma lavratura de um primeiro AD, houve a manifestação de conformidade considerada intempestiva, e aí o contribuinte surgiu no judiciário, conseguiu que a questão fosse resolvida, então foi reemitido o AD, tá?
Pois bem, em face desse último ato, foi proposta uma nova manifestação de conformidade que, apertadíssima síntese, sustenta que sua atividade não revolveria qualquer tipo de especialização que a pudesse identificar como atividade de profissão regulamentada, não se enquadrando na situação vedadora prevista no artigo 9, inciso 13 da 9317. Lembrando, entretanto, que a ODE justificou a exclusão dos preceitos do inciso 12, do respectivo preceptivo. Passo seguinte, ataque os efeitos retroativos. Volta, então, a discutir o não enquadramento da sua atividade, combate às conclusões exaradas pelo INSS e pela Secretaria da Receita Federal, há uma representação do INSS, sobre o qual eu vou trazer mais abaixo, e sustenta em inexistir prova de que houve cessão de mão de obra. Na verdade, ele coloca, tem prestado serviços de mão de obra, quer dizer, liberdade de cessão de mão de obra. Traz argumentos de que haveria um caso paradigma da RJ de Rio Preto, que teria julgado procedente à impugnação. Trouxe cópias da nota fiscal e do processo paradigma. A DRJ de Belém, voto do Lisandro, viu, do redator, julgou improcedente a manifestação por maioria, valendo destacar que o voto vencido teria apontado primeiramente por um claro vício de motivação, contido no ADR, e, em seguida, para a ausência de provas de que a atividade desenvolvida pela insurgente se enquadraria na hipótese do inciso 12, ou seja na hipótese do inciso 12, seja na hipótese do inciso 13. Entendimento que prevaleceu no órgão julgador de primeira instância, todavia, foi de que os serviços de montagem e manutenção de equipamentos eletrônicos de instalação caracterizariam prestação de serviço profissional de engenharia, assemelhados e outras profissões que dependem de habilitação profissional legalmente exigida de sistemas de comunicação e telecomunicações. Outro sim, o redator designado por acordo em tela teria afirmado ainda que as notas fiscais trazidas ao processo comprovariam que houve efetivamente cessão de mão de obra. Aí a empresa foi intimada e ela reprisa os argumentos dela no recurso voluntário. É o relatório, presidente. Pode ir para o voto. Conheço do recurso. Vamos lá. Teoria dos motivos determinantes e violação à ampla defesa. Tem, como é de conhecimento de todos, deste colegiado, posição firme acerca da regularidade formal dos atos administrativos, em especial quanto àqueles que culminem com a imposição de obrigações patrimoniais ou, ao revés, que importem na supressão de direitos patrimoniais ou de outra natureza. E também, como já tive a oportunidade de manifestar em outros casos, semelhante rigidez formal se justifica, diz, não num apego desmedido à burocracia ou intransigência injustificada contra a informalidade. A necessidade de observância um mínimo formalístico tem esteio na igualmente necessária satisfação da garantia da ampla defesa. De fato não raro, o ato de lançamento, ou especificamente aqui a decisão administrativa contra a exclusão do cumprimento simples, que calcula em exposições pouco fundamentadas ou que sejam motivadas de forma inconsistente, coerente ou mesmo contraditória. Em despacho, a exposição insuficiente, mal feita, confusa das razões para a prática do ato administrativo, no contexto ora exposto, invariavelmente resulta na redução da capacidade do destinatário do ato de se defender de forma eficaz. Tá, eu vou falar da motivação e por que ela é importante. E por que ela pode revelar aí, quando descumprida, uma violação à ampla defesa, tá? O que vale para a gente aqui, vamos para o último parágrafo dessa mesma página. Que o parecer de número 18/2004 é absolutamente confuso, estando lastreado, por sua vez, numa representação ainda menos inteligível da lavra da Coordenação Geral da Arrecadação do Instituto Nacional de Seguro Social, é inegável. Aliás, somente se torna remotamente possível compreender os motivos para suas práticas quando consideramos todo o contexto fático abordado por tais atos, que demonstraria que, efetivamente, o motivo da exclusão da recorrente se deu tão só ante a constatação quase paranormal de que a empresa recorrente teria prestado serviço mediante cessão de mão de obra. Realmente, o conjunto da obra demonstra que a representação alhures teria se iniciado por conta de um pedido de restituição proposto pela empresa, atinente a parcelas da contribuição incidente sobre folha, adiantado e destacado das notas fiscais emitidas pelo contribuinte. E foi precisamente a partir dessas notas fiscais, e nada mais, que o INSS opinou pela exclusão da recorrente do regime tributário em exame, é um argumento não explicado de que, no que se refere ao fato em questão, o enquadramento para atividades ligadas à instalação de equipamentos de telecomunicações está vedado, como você pode observar da decisão de número tal e tal da COSIT. Aliás, até aqui tudo levaria a crer que o entendimento desarado pelo órgão previdenciário estaria calcado nas disposições do artigo 9º, inciso 13 da 9317. Mas a aludida representação invoca os preceitos do inciso 2. E ainda as decisões proferidas pela 5ª Região Fiscal, sabe-se lá de qual órgão, e da COSIT. Por dedução lógica, presume-se que tais decisões tenham indeferido o pleito proposto pela empresa, não autorizando, pois, a restituição das parcelas da CPP retidas em suas faturas.
Como esta retenção somente pode ser realizada em caso de prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, deduz, insista-se, que foi precisamente a consideração de que semelhante negócio ocorreu que deu aso à própria representação em exame. E o parecer de número 18 não contribui em quase nada para tornar mais claros os motivos invocados pelos dois órgãos, a não ser por uma pequena passagem que a Sorati assim se pronuncia. E aí ele fala lá, então, observa que a representação prestou serviços à empresa NG7, Engenharia, Serviço Telemática, a título de mão de obra em telecomunicações. Ora, vamos. Toda qualquer prestação de serviço revolve emprego de mão de obra. O serviço não se materializa espontaneamente e, até o momento, a raça humana não desenvolveu de forma cientificamente comprovada capacidades telecinéticas necessárias à consecução de atividades à distância, envidadas apenas com a força do pensamento. Seja qual for a modalidade negocial porventura pactuada, a sua concretização pressupõe o uso de empregados, mão de obra. Imagine-se, pois, que o trecho negritado da passagem acima tenha sido assodado e atecnicamente redigido, querendo, ainda que não esteja claro, se referir à cessão de mão de obra em telecomunicações. O que a legislação do Simples vedava era a disponibilização de empregados em regime de cessão de mão de obra. Assim, se a Sorati pretendia, de fato, justificar o entendimento zarado no aludido parecer na constatação desta última modalidade de serviços, falhou miseravelmente em seu mistério. Por isso mesmo, não seria exagerado se reconhecer a nulidade do AD, já que embasada em parecer e representação fiscal franciscanamente pobres quanto à exposição de seus motivos. Note-se que não se está tratando ainda das provas acerca da materialização do fato, mas tão só da exposição dos motivos para a prática do ato. Enfim, sobejamente difícil se entender qual seria o motivo da explosão, mesmo considerado o contexto mencionado acima. Não por outra razão, a recorrente se desdobrou para defender, em princípio, que a sua atividade não se enquadrava na hipótese tratada pelo artigo 913 da 9317, se opondo às conclusões das autoridades fiscais quanto à ocorrência de cessão de mão de obra, apenas ao fim de sua peça, tecendo vagas considerações no sentido de que possuía apenas 2 funcionários para executar os serviços por ela prestados. Vale agora frisar que a observância à ampla defesa não se exaure na disponibilização de uma oportunidade para o interessado se defender, não se verifica a entrega da predita garantia pela simples exibição administrada de relatórios da autoridade administrativa, em que se consignam suas conclusões sobre eventual procedimento investigativo. O respeito à garantia fundamental em textilha pressupõe a disponibilização de meios para se fazer uma defesa eficaz, e não só de permitir a apresentação de determinadas razões de insurgência. Em passo, cumpre invocar os ensinamentos do Ives Gana. Notem que até aqui esse relator não conseguiu entender de forma clara qual foi o motivo da exclusão da empresa, se pela prática de atividade desenvolvida por profissão regulamentada, ou se pela ocorrência de modalidade negocial que revolve cessão de mão de obra. E isso tampouco ficou claro para o próprio redator do voto vencedor proferido pela DRJ, que termina por abordar as 2 situações acima. Que se o diga ao contribuinte, que para não incorrer na preclusão consumativa que é a luz do artigo 17 do decreto 7235, atirou para todos os lados. Vejam bem, ainda que o insurgente tenha realmente apresentado a sua defesa, que vem sendo invocado como justificativa para afastar eventuais nulidades observadas em atos cuja exposição de fato de direito é falha, ante uma possível falta de prejuízo, é razoável assumir que, se os atos ora examinados tivessem se esmerado com a sua motivação, os esforços emendados pela empresa poderiam ter sido apresentados de forma muito mais específica ou focada, tornando neste passo mais precisas e eficazes as suas razões. Houve prejuízos. O fato do contribuinte ter se defendido se deu apenas pela capacidade técnica de seu patrono se sobrelevar das razões expostas pelas autoridades fiscais e assim interpretar o que realmente pretendia. O ADE é, como já destacado, inadvertidamente nulo por vício de motivação, escancarados respeitando pela defesa, justificando essa esteira a hipótese preconizada pelo artigo 59, 2. Do decreto 7235. É porque eu vou invocar o parágrafo 3º aí embaixo, por isso que ele está aqui em cima. Vocês querem que eu continue? Só uma dúvida. O indicado em termos de legislativo, sabe qual? 12. 13. O 12 é a sessão de mão de obra. 12. 13, 12. o ADE é 13. O ADE é 12. O ADE é o 12, cara. Tá aqui, eu estou vendo o ADE aqui. Artigo 9º. Não, o ADE é 12, tá certo, desculpa. 12. O 12 é a sessão de mão de obra. Mas ele fala atividade verdade, prestação de serviço em telecomunicação. Não dá para entender o que é. Não sei qual que é o problema. É aquilo que eu coloquei. Pela construção lógica, parece. Agora, vamos lá, no mérito, o que eu vou falar?
se quiser ultrapassar essa questão, até para não entrar numa discussão sobre nulidade, que eu sei que eu sou mais chato nesse ponto. Cara, cravou-se a existência de cessão de mão de obra com base apenas em nota fiscal. Mais nada. Não se intimou o contribuinte a trazer um documento, um contrato, não trouxe um contrato de prestação de serviço. E quanto à atividade em si, venhamos e convenhamos, nós temos uma súmula dizendo que você não pode presumir que a atividade é vedada simplesmente porque você acha que aquela atividade é desenvolvida por profissional regulamentar. Também não tem prova para dizer que essa atividade do contribuinte de telecomunicação demande aqui presença de engenheiro, ou seja, desenvolvido por profissional habilitado em atividade regulamentada. Então, assim, mesmo que se queira superar a nulidade, com base no parágrafo 3º, ou não se reconhecer a nulidade, no caso, o ADE é absolutamente improcedente por falta de prova. E esse, inclusive, foi um dos motivos invocados pelos dois julgadores da DRJ que já tinham votado a favor do contribuinte. E, nesse ponto, o acórdão da DRJ com a Vênia Concessa é quase tão pobre quanto os outros dois despachos. Ele fala que é claro que essa atividade é regulamentada, ou seja, parte de uma afirmativa categórica que não admite contraprova, e outro sim, pela análise das notas fiscais, fica provado que houve cessão de mão de obra. Pô, de novo, com base em nota fiscal, você vai dizer que houve cessão de mão de obra. E o que as notas dizem? Não, ela fala de prestação de serviço de telecomunicação, e no voto vencedor da DRJ ainda fala assim, não, a medição, a forma de medição indicia de forma bastante clara que houve cessão de mão de obra. Só que a forma de medição é por serviço prestado. Cessão de mão de obra, a medição não se faz por serviço, se faz por mão de obra empregada. Sim, então, por hora, até pela análise da própria nota fiscal, não dá para chegar a essa conclusão, jamais. Então, ultrapassado o problema da nulidade, seja com base no parágrafo 3º, seja porque se entender que não houve nulidade, o fato é que o ADE é absolutamente improcedente. E então, com base nessas considerações, eu tinha até colocado, assim, inicialmente, por declarar a nulidade na conclusão, mas aí eu mudei, eu coloquei a luz do exposto, já está na versão nova, voto por superada a nulidade do ADR emitido juntado a florestais, tal como escrito no tópico 1, dar provimento ao recurso voluntário. E aí, Paulo? Acompanho o relator. Pois é, mas aqui nós vamos... Como é que vai ficar aqui? Vocês podem primeiro eles suscitam a nulidade, eu não sei se pararia ali, se a gente acolher a nulidade, ou... que ele superou, eu entendi aí que ele superou... Você superou a nulidade? No início do tópico do mérito, presidente, é aquele negócio, eu sempre fico com medo de declarar a nulidade, porque eu sei que muitas vezes eu fico isolado nisso. Então, eu apliquei o 57 para o 3º. Não vejo função para o contribuinte, nem vantagem para o contribuinte superar a nulidade. Eu fiz justamente porque eu não sei qual seria a posição de você. De certa maneira, você está superando, mas aí eu acho que você não precisaria citar a nulidade lá no final, né? Aí mas é isso que eu mudei. É isso que eu mudei. Eu coloquei, à luz do exposto, voto por superada a nulidade do ADR emitido juntado a florestais, tal como descrito no tópico 1, dar provimento ao recurso voluntário. Ok. Ricardo. Bom, então está superada a nulidade, né, do... Isso, ele superou a nulidade para entrar no mérito. Acompanho. Flávio. Acompanho, presidente. Andréa. O relator, presidente. Delcio. Também acompanho, relator. Fabiana. Acompanho. Também vou acompanhar, então, por unanimidade de votos. Aqui eu só vou dar provimento, tá? Ou põe superar a nulidade. O que você acha? O senhor que é o relator. É que conste? Eu não tenho nenhum problema com isso, mas, por exemplo, eu acho que o Ricardinho não acompanharia na nulidade. Não, de fato, pelo mérito, né? Então, acho que vamos deixar só o mérito, né? Nulidade, para mim, é só se o cara não entendeu nada que foi feito. Não acredito, entendeu, que tenha ocorrido isso aqui. Ele ficou tentando adivinhar, pelo que eu vi. Eu tentei adivinhar. A DRJ tentou adivinhar. Todo mundo tentou adivinhar, porque ninguém entendeu o que era o caso, de fato. Realmente. Ok.
Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso nos termos do relatório e voto do relator. Item 103, MC Rocha Caldeiraria. Relator Paulo. Mais uma vez, exclusão do Simples Nacional por débito. O contribuinte alega que aderiu a um parcelamento em julho de 2003, parcelamento da Lei 10.684, que foi excluído do referido parcelamento em maio de 2015 por infringência ao artigo disposto no artigo 7º, e por pagamento de parcelas insuficientes para a completa quitação do débito, dado ao valor irrisório. Em decorrência da ilegalidade da referida exclusão, ingressou com a ação ordinária número tal, na qual teve indeferido o pedido de tutela antecipada para reinclusão no referido parcelamento, suspensão da inclusão no CADIM e emissão de certidão possível com efeito negativo. Em razão do citado indeferimento, interpôs agravos de instrumentos que estariam pendentes de apreciação pelo TRF da Terceira Região. Assim, existindo discussão acerca da permanência no parcelamento, não se haveria que falar em exclusão do Simples Nacional motivada pelos débitos que nele estavam incluídos. Os motivos para fundamentar sua exclusão do parcelamento careceriam de amparo legal e fato que ofenderiam os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A questão de primeira instância apontou-se inicialmente não caber aos julgadores administrativos a reapreciação das alegações relacionadas à exclusão da recorrente do parcelamento especial e que a discussão nos presentes autos se restringiriam às questões relacionadas à exclusão do Simples Nacional. Quanto às alegações de ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, demandaria controle e funcionalidade, que competeria ao Poder Judiciário, seria vedado ao julgador administrativo. Os julgadores apontaram ainda os efeitos interpartes da decisão judicial invocada pela recorrente, a ausência de medida judicial suspendendo a exigibilidade, por fim, a existência de outros débitos, dentre os motivadores da exclusão do Simples Nacional. Assim, por não terem sido regularizados no prazo legal, as pendências que provocaram a expedição do ADE concluiu-se pela procedência desta. Pois a ciência, a recorrente apresentou o recurso voluntário, no qual repete as alegações trazidas na impugnação. Estou conhecendo o recurso. Em relação ao mérito, estou acolhendo basicamente a decisão da DRJ, né? Essa ação judicial não é dele. Essa ação judicial é dele para não ser excluído do parcelamento, que, em função do parcelamento, ele foi excluído do Simples Nacional. Então, eu vou começar aqui com bem apontado. Com bem apontado na decisão recorrida, o presente processo se restringe a discutir a exclusão da recorrente do Simples Nacional. A discussão relativa à exclusão da recorrente do parcelamento especial, instituído pela Lei 10.084, é matéria de que cuida o processo administrativo tal, no qual, como se observa as folhas 71 e 84, houve manifestação contrária às pretensões da recorrente. A par disso, a própria recorrente sustenta que a controvérsia referente à sua exclusão do parcelamento especial foi levada ao Poder Judiciário, por meio da ação ordinária tal, de modo que cabe a invocação da súmula CAF número 1. O relevante ao caso é que a recorrente não traz aos autos qualquer decisão judicial que determine a suspensão dos efeitos da citada exclusão ou ainda da exigibilidade dos créditos tributários relacionados ao parcelamento. Na verdade, a consulta ao site da seção judiciária mostra que no referido processo judicial foi proferida sentença de mérito desfavorável à recorrente, sem que haja ainda qualquer decisão quanto à apelação interposta. Se não bastasse, foi também consignado no acórdão recorrido que o demonstrativo de folhas aponta, além dos débitos relacionados com o parcelamento especial em questão, a exclusão do Simples Nacional também foi motivada pelos débitos relativos a essa sistemática referentes aos períodos de apuração de julho e setembro de 2014. Como comprova aquele demonstrativo, após o prazo de 30 dias, todos os débitos que motivaram a exclusão permaneciam exigíveis, de modo que este se mostra totalmente procedente. Por fim, em relação às alegações relacionadas à suposta violação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, não cabe examinar, e aí eu invoco a súmula CAF número 2. Tudo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Eu tinha entendido primeiro que havia concomitância, então não há concomitância.
Não há concomitância com a exclusão do simples. A concomitância não, a concomitância em relação ao processo lá as alegações que ele traz aqui em relação à exclusão do parcelamento. Né? Essas a gente não pode apreciar. Sim, e lá não tem nenhum tipo de medida mantendo ele no parcelamento. Algum questionamento? Todos de acordo com o relator, negar provimento? Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso interposto no item 103. Flávio, o relator, recorrente Maicai, artigos esportivos. Bem, está lá disponível já, presidente. Nós estamos falando aqui de exclusão do simples, excesso de receita bruta. Aqui acho que pode até ter alguma questão processual, o próprio Gustavo pode debater se ele quiser, mas vamos lá. O AD foi expedido por ter sido constatado que no ano calendário de 2006 a receita bruta oferida excedeu o limite para ingressar no referido regime. E nós estamos falando aqui de simples federal. Então, enquanto o limite era 2.400.000, constatou-se que naquele ano calendário o contribuinte auferiu receita bruta de 5.500. Considerada de ocorrência da infração, como 131/12, os efeitos de exclusão se deram a partir de 1/1/2007, sendo fundamentado no artigo 9º, inciso 1 e 2, artigo 14, 1 e artigo 15, 6 da 9.317. E no artigo 6 da 9.779. Bem, o recorrente apresentou manifestação de conformidade, no qual teceu comentários acerca dos efeitos da sua exclusão, da data da sua opção no Simples Nacional, em 30 de julho de 2007, e dos recolhimentos feitos na sistemática do Simples Federal no período compreendido entre 1/1 de 2007 e 30/6 de 2007, exatamente o período que ele estaria excluído. A DRJ, nesse sentido, sem atacar a motivação da expedição do AD, requereu que se mantenham os recolhimentos que foram feitos durante o lapso temporal do que ele estava excluído. A DRJ do Rio negou provimento, julgou improcedente manifestação, e o recorrente apresenta recurso voluntário, no qual repisa os fundamentos e argumentos anteriormente apresentados à manifestação, requerendo ao final que, mais uma vez, ele queria que se reconhecesse os recolhimentos que ele fez na sistemática do Simples Federal. Requereu ainda que as intimações relativas ao presente feito fossem no nome do advogado. Bem, o tempestivo. Bem, a bem da verdade, gente, já vindo aqui para o mérito, ele não se insurge contra os fundamentos do AD. Ele não fala em nenhum momento que ele não excedeu, que aquele valor apurado pela fiscalização de 5.500.000 não estava correto. Pelo contrário, ele não fala nada com relação a isso. O que ele pede tão somente é o reconhecimento desses pagamentos que ele fez antes de ser excluído na sistemática do Simples Federal. E aí eu vejo aqui o seguinte, claro o seguinte, por se tratar deste processo apenas de exclusão do Simples Federal, não se pode acatar os pedidos do recorrente para que não sejam constituídos créditos tributários de acordo com as normas de tributação aplicáveis às demais pessoas jurídicas nos termos do comando do artigo 16 da 937. Este não é objeto da lide. Nesse sentido, não se pode perder de vista que os efeitos do AD foram aplicados a partir de 1/1 de 2007, ou seja, a partir do ano calendário subsequente àquele que foi ultrapassado o limite estabelecido na mencionada legislação. Portanto, qualquer insurgência do contribuinte em relação à eventual constituição equivocada de créditos tributários em seu desfavor deverá ser discutida e tratada em procedimento específico, mas não no presente processo, que analisa a legalidade do AD pedido pela DERAT do Rio. Assim, por não trazer argumentos para desconstruir a motivação do AD, não merece prosperar o apelo recorrente. Por fim, deve ser refutada a questão da intimação do advogado, eu cito a súmula 110. E aí, já fazendo uma questão aqui, eu fiquei muito do não conhecer do recurso. Mas como, querendo ou não, ele ataca de alguma forma
o acórdão da DRJ, eu achei melhor negar provimento, mas eu acho que pode ter uma imprecisão técnica aí, que o ideal seria não conhecer. Mas como a própria DRJ conhece da manifestação de conformidade e ele vem e ataca o acórdão da DRJ, enfim, está instaurada a lite para mim e eu estou negando provimento ao recurso voluntário. Como voto, presidente? Okay. Paulo? Eu acompanho o relator. Gustavo? Eu acho que seria questão de não conhecer mesmo, mas vai estar na mesma. Obrigado. Ricardo? Com o relator. André? O relator. Elcio? Também acompanho o relator. Fabiano? Acompanho o relator. Também acompanho. Então, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, no item 104. Quer fazer um intervalinho de uns 5 minutos aí? Vamos suspender, então, a gravação por 5 minutos aí, por favor, apoio.